Boa noite. Boa noite a todos. Tiago já está aí. Ti, você tem que pedir para compartilhar a tela comigo, aí eu te aprovo. Aí. Vamos ver. Olá! Olá, Tudo bom? Eu tudo tenho. bem? Boa Tudo... noite, tudo bom? boa noite, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Agradeço por ter aceito tão prontamente o convite. Para mim é um prazer, Ju. Vou te chamar de Ju, né? Que nós nos conhecemos há muito tempo, doutora Juliana. Vai ser Doutor, difícil chamar você de doutora Juliana aqui nessa live hoje. mas também dá para te chamar de doutor, né? Então, bom, bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre teletrabalho. A gente tem feito aqui, Ti, uma série aí de lives sobre temas, né, que são do interesse, principalmente relacionados ao direito do trabalho. Então, a gente já fez uma sobre justa causa, tem as futuras sobre contratação. Então, a gente vai tentar passar aí por todos os grandes temas relacionados ao direito do trabalho. E hoje a gente fala sobre teletrabalho, a sua aplicação e todos os seus efeitos, um tema tão novo para todo mundo. E, e antes de qualquer coisa, eu vou te apresentar. Tiago, antes de qualquer coisa, é um grande amigo que eu fiz, né, nas cadeiras da PUC, onde despendemos muito tempo pensando, né, comprando muito livro, gastando muito dinheiro com livro, mas também discutindo temas fora da caixa, porque é o que proporciona para todos nós. Então foi uma honra ter feito grande parte do meu mestrado e do meu doutorado com você. Hoje a gente ainda participa de grupos de pesquisa em comum, mas o professor Tiago, ele é graduado em administração pelo Mackenzie e em direito pela PUC. É mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo. A tese de doutorado dele, que é esse livro aqui, Imperdível, a inovação tecnológica no ambiente de trabalho. Você vê como a gente não estava tão errado, né? Em discutir essas questões lá atrás. Com Atualmente, certeza, Ju. sócio do escritório Core Law, né? Que cuida da carteira da parte de direito do trabalho, é um experiente advogado trabalhista. E também professor de pós-graduação do Direito do Trabalho Empresarial da FGV Law. Eu também já tive a honra de escrever diversos artigos com o Thiago. Um deles até foi um dos apresentados na Sorbonne, né, Ti? E a Você gente, foi lá, né? Fez uma apresentação maravilhosa. Parabéns pelo aquele nosso artigo. e a gente já discutia tecnologia no direito e os impactos disso. A gente tem uma visão muito parecida de como isso altera de forma positiva, mas também de forma negativa. Para quem não sabe, nossas pesquisas também decorrem lá da PUC, do grupo de pesquisa do capitalismo humanista, então uma conjugação aí de direitos humanos para consecução aí de um bem comum, de uma dignidade tão latente hoje, né? Então, eu dou a palavra para você. A gente estruturou um pouco nosso bate-papo, que hoje é um bate-papo mesmo, é um ambiente para quem tiver dúvidas depois tirar suas dúvidas, mas a gente fez um mini roteiro, primeiro para dizer para as pessoas, né, o que é teletrabalho, o que a legislação traz né, como conceito disso, quais são os custos para esses empregados. Então, eu acho que
são essas as questões que está todo mundo aí precisando, né, de ter um local para tirar essas dúvidas ou para todo mundo refletir. Porque o desafio que eu deixo aí para o final do nosso bate-papo é se de fato, depois lá da Revolução Fordista, essa não é de fato a revolução do mercado de trabalho que nós não víamos há muito tempo. Então eu agradeço novamente, bem-vindo. E aí eu falava Ah, um assim. prazer. Prazer, Juliana. Bom, de novo quero agradecer o teu convite, né? Falar que é sempre muito gostoso participar dos teus eventos que você desenvolve. Dizer que, puxa, realmente, né, há muitos anos que nós estamos ligados aí à área do direito do trabalho e com as nossas pesquisas lá na PUC, né, realmente fizemos mais de 10 anos juntos lá, né, entre mestrado e doutorado. Então, para mim, hoje, estar aqui, conversar de um assunto que é a nossa vivência, a sua e a minha, enquanto os advogados trabalhistas, é muito satisfatório. Então, obrigado pelo convite. Acho que a gente pode ir batendo um papo, né, Juliana, sobre aquele roteiro que a gente conversou um pouco sobre quais os pontos mais relevantes, começando pelo o que é teletrabalho, né? Na verdade, a figura do teletrabalho, que é antiga fora do país, como home office, né, nos Estados Unidos conhecido, ou até a possibilidade de ficar algum período trabalhando desde casa, ela foi atropelada, essa figura no Brasil, pela pandemia. Né? Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017, como todo mundo sabe, veio o artigo 75A e seguintes da CLT tratando do teletrabalho, conceituando, dentro de um título da CLT que é de tutela do trabalho. Então é interessante notar que teletrabalho não é uma espécie de contrato de trabalho, longe disso, né? O teletrabalho é um dispositivo previsto expressamente na CLT de proteção dessa relação de emprego. Está ao lado do título de férias, por exemplo, está ao lado da questão da carteira de trabalho, está dentro do título de tutela do trabalho. Então, partindo desse ponto, né, de tutela, me parece que é realmente uma possibilidade inovadora para se estabelecer um novo meio de relacionamento empregado-empregador, uma nova forma mais moderna de se engajar numa atividade laboral. Como eu disse sobre o atropelo, né, realmente, em 2017 veio a reforma e o ano passado a pandemia, que forçou com que as empresas, né, mandassem os seus colaboradores para casa por um período, claro, para a proteção da saúde de todos eles e reduzir o nível de contágio. E muitas empresas e nós mesmos profissionais tivemos que viver uma nova realidade. Aquele teletrabalho que a CLT regulamentou em 2017, ele já muitas vezes não permite, né, a organização nos dias de hoje, dada a quantidade de situações diferentes que nós enfrentamos. Eu acho que é fundamental nós entendermos isso, até para poder fazer uma análise da medida provisória que está em vigor agora, né, esse ano. Tivemos o ano passado a medida 2927, convertida na Lei 14020, que tratava das ferramentas de enfrentamento da pandemia, e agora em 2021 a MP 1046, que regulamenta o teletrabalho como uma ferramenta de gestão da força de trabalho no ambiente tomado pela pandemia. Então, eu sempre vejo, assim, comparativamente, olhando para a CLT, desde o 75A até o 75E, os artigos, comparando com o que nós temos na medida provisória, tentar achar realmente um meio termo, tanto para o momento da pandemia, na conjugação dessas normas, tanto para o momento de pandemia quanto pós-pandemia. O que eu tenho visto hoje, pelo menos nos meus clientes, é já um olhar para pós-pandemia, né? A vacinação tem acelerado, que é ótimo, e a gente já vê uma luz no fim do túnel, no momento em que talvez um regime híbrido vai preponderar. Não sei como você vê isso, Juliana, já em relação a esse futuro. Não vai ficar muito estranho, eu vou ter que chamar de Thiago. É, Não, eu estou te chamando de Juliana, estou forçando. não precisa.
Eu vejo uma acomodação desse novo mercado de trabalho, dessa nova forma de trabalhar. Vejo também com preocupação a questão da saúde desse empregado. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Estar isolado, estar na sua casa, fora do contato com as pessoas, com a sociedade de um modo geral. Isso tem um efeito negativo, ao mesmo passo que o trabalhador poder organizar o seu tempo, né? Estar na sua casa, não gastar tempo com locomoção. Isso tem um efeito social e ambiental que você, né, que a gente também trata, né, a gente tem um tripé, né, que é o econômico, social e o ambiental. E no teletrabalho a gente consegue, então a redução da circulação das pessoas também gera um impacto ambiental positivo. Com Então, certeza. eu acho que todo mundo caminha aí por um híbrido, né? Tem a redução dos custos do empresário com esse trabalhador em casa, mas eu acho que conjugar a saúde do trabalhador, os benefícios desse contato no escritório, a gente falou bastante, né, ontem sobre a produtividade está muito ligada a isso, e eu acredito num regime híbrido. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até falando um pouco dessa questão de como está ligado, né, a essas novas formas de trabalho, na OIT tem um grupo importante que é o Futuro do Trabalho, um grupo de estudo e divulgação de artigos. E dentro da OIT, esse grupo falando do futuro do trabalho, um dos pilares é justamente a tentativa de cada vez mais compatibilizar o tempo do trabalhador entre o trabalho e a vida pessoal, né? Achar um equilíbrio em que a pessoa possa continuar se desenvolvendo profissionalmente, né? Estudos, ter essa flexibilidade e participar mais da vida ativa da tua casa, né? Coisa que digamos assim, um contraponto mais atual do que a gente passou durante tantos anos, né, de um volume de trabalho excessivo e tal. Então, eu acho que o teletrabalho, né, hoje é uma forma de realmente, pensando nesse modelo híbrido, de concretizar, né, essa diretriz que é da própria OIT. A gente não pode esquecer que no Brasil também, quando falamos de teletrabalho, estamos nos referindo a um grupo grande, mas um grupo parcial da força total de trabalho, né? Nós temos ainda um volume imenso de trabalhadores que não têm condições, pela própria natureza da atividade, estar em home office. Mas quem pode estar em home office ou caminhar para um modelo híbrido, acho que, sem dúvida, isso vai preponderar como uma nova forma de se relacionar no ambiente de trabalho. E aí as questões que você falou, que a gente pode começar a tratar, né? A primeira, eu destaco 3 pontos que nós conversamos. A primeira é a questão de jornada. A segunda é a questão de saúde ocupacional. E a terceira, o aspecto de custos, né? Que nós conversamos um pouco sobre isso. Em Só para relação à jornada... Não, porque tem algumas pessoas hoje acabaram me fazendo perguntas sobre tudo isso, e eu acho que seria importante a Kátia, por exemplo, que é uma contadora parceira nossa, ela está, né, sofrendo alguns impactos disso, por isso que eu acho que era legal a gente deixar aqui conceituado esse conceito de teletrabalho. Tá, o teletrabalho, o conceito é aquela atividade em que se dá preponderantemente fora das dependências do empregador, e que não se caracterizaria como um serviço externo, né? Então, fundamentalmente, esse é o conceito que vem lá no artigo 75b. Portanto, quando falamos de teletrabalho, pelo seu conceito, necessariamente o colaborador teria que estar mais tempo fora do ambiente da empresa do que dentro da empresa. Então, preponderantemente fora, se é uma jornada de segunda a sexta-feira, seriam 3 dias, né, fora. Se é uma jornada de segunda a sábado, ainda teria que fazer uma análise sobre o volume da jornada semanal do trabalhador. O fato é que tem muitas empresas colocando os seus colaboradores agora, nesse momento de caminhando para um híbrido, né, em até 3 dias, às vezes 2 dias por semana. Então, tecnicamente, nós não estaríamos falando em teletrabalho,
regido pela CLT numa hipótese em que o trabalho não é preponderante em casa. A gente fala em casa, até chama às vezes de home office, que não são a mesma coisa, né? O teletrabalho tem um conceito próprio que é esse que a gente deu, mas na verdade não necessariamente é em casa, né? Eu conheço pessoas que estão em teletrabalho num escritório particular, né? Se cotizaram, alugaram uma pequena sala comercial próximo da casa deles e são 6 pessoas que dividem um pequeno escritório, cada dia vai lá 2 trabalhar, não é a empresa, né? Então eles estão em home office, porque eles estão fora do ambiente da empresa, num ambiente que é privado deles. Então é interessante perceber que o home office pode ser trabalhar no café onde te fornece uma internet gratuita, por exemplo. Dependendo da sua atividade, se você puder trabalhar de lá, você estará em teletrabalho pelo fato de não estar dentro das dependências da empresa. Sim. E que não Então, é trabalho externo, também é importante isso, né? Trabalho externo, aquele que é incompatível com o próprio controle de jornada, dada a movimentação sistemática do trabalhador, né? A área de sim. vendas, a área de serviços técnicos, tem muitos trabalhadores externos. Então, a gente tem aí o trabalho presencial, a gente tem o teletrabalho e a gente tem o sistema híbrido, né? Onde tem aí né, um misto entre o teletrabalho e o presencial. Então, tem muitas entidades sindicais, em algumas situações, convocando as empresas para as empresas. Fiquei surpresa com isso hoje. Convocando as empresas para dizer: ó, empresa, vem cá, quando que a galera vai voltar no presencial? Então, quer dizer, essa é uma questão muito entre a empresa e o empregado, cuja decisão também, né, é parte do empregador. Então, acho que também isso é importante. E aí, a gente vai falar desses 3 pontos aí que você levantou. Tem uma pergunta que apareceu, diferença de teletrabalho e home office. Na realidade, o regramento, né, da CLT, o que nós temos na legislação brasileira previsto é o teletrabalho. Então, na medida em que haja a celebração de um aditivo contratual prevendo o trabalho fora das dependências da empresa, porque a lei exige que o teletrabalho seja previsto, né, em aditivo ao contrato de trabalho, estaríamos falando, então, tecnicamente, do teletrabalho. O home office, como eu disse no início da nossa conversa, é uma figura, né, expressão inglesa, importada, em que seria qualquer tipo de atividade que a pessoa fizesse a partir da sua casa, que não necessariamente é um teletrabalho, como eu dei o exemplo de não ser preponderante. Uma atividade, por exemplo, de um dia por semana em casa. Isso não é teletrabalho. Poderia chamar de um trabalho remoto ou de um teletrabalho, né? Desculpa, ou de um home office, perdão. Então, essa é a diferenciação de conceitos que a gente gosta de colocar, porque, como eu disse, o caminhar me parece levar a um híbrido, em que nós provavelmente enfrentaremos mais situações de 2 dias fora do ambiente da empresa, sem aquela preponderância que o teletrabalho exige. Então, hoje há um equilíbrio, né? Isso é um ponto interessante. No início da pandemia, houve uma euforia, de fato, em relação ao teletrabalho, né? Lá para maio, junho, julho, até agosto do ano passado, todos estavam, né, se adaptando e muito confortavelmente trabalhando de casa. Chegou setembro, outubro, nós começamos a encontrar uma série de clientes preocupados com a saúde, né, desses colaboradores em casa. O pessoal começou a entrar em parafuso, né? Como compatibilizar os aspectos pessoais, a família, tudo isso junto com ter trazido a empresa para dentro de casa. E aí Sim. as questões de saúde ocupacional começaram a crescer, né? Queixas de questões psicológicas e tal. Não existia um planejamento. Nós íamos, É, depois da pandemia, nós íamos demorar pelo menos uns 20 anos para chegar no que temos hoje, né? sem Muito dúvida. pela quebra também do paradigma, né? Tem uma quebra de paradigma de que a pessoa em casa não produz. Então, muitas pessoas que eram absolutamente contra qualquer trabalho remoto, seja lá qual o nome que nós dessemos, eram extremamente contras, pautada aí na produtividade.
E hoje todo mundo foi forçado a ver isso, e eu acredito que muitas pessoas, claro, para algumas atividades pode funcionar mais, para outras menos. Hoje a gente consegue calcular a produtividade dos funcionários por mecanismos, né? Então eu acho que foi bom essa quebra de tabu aí, ganhamos uns 20 anos. Com certeza, Juliana. E digo mais, assim, também em contato diário com gestores de pessoas, né, pessoal de RH, gestão de pessoas, eu tenho ouvido muito falar uma frase que eu tomei de empréstimo, né, que o grande ponto do home office ou do teletrabalho, dependendo da situação da empresa, o grande desafio não é para o colaborador que está em casa, né, são para os líderes. Os gestores é que são as pessoas que estão sob pressão agora, porque foi o que você falou, todo mundo foi obrigado a ir para casa em razão da pandemia, e a liderança das empresas, a gestão começou a ter essa necessidade de quebrar esse paradigma, como você mesmo disse. Então, é muito mais difícil para os gestores enfrentar uma situação de pandemia, de como medir, né, esse nível de eficiência através das entregas, porque só tem um jeito, através das entregas, né, do trabalho entregue, Sim. como uma nova referência de produtividade. Então, eu acho que esse é um olhar bem interessante sobre quem precisa de treinamento para viver em home office, não é o colaborador que está na execução, mas sim quem está na gestão dessas pessoas. E é a quebra do paradigma do regime fordista lá, de que o sujeito tinha que estar 8 horas ali, você vendo ele, o que ele estava fazendo, o que ele não estava fazendo, e não pela produtividade. Então, você pode sim ter um funcionário que anote ponto estando em casa, que ele trabalha em 2 horas e o resto ele vai fazer o que ele quiser. Né? Então, muda-se um pouco esse paradigma dessa fiscalização visual, dessa obrigação do sujeito chegar às 9, sair às 6, né? Eu É, gosto. essa, quem tem, né, filhos adolescentes ou conhece o pessoal que tem, sabe muito bem que essa geração que vem aí já não está, né, acostumada, né, e nem vai se acostumar com esse rigor de horários, né, essa flexibilidade no ambiente de trabalho, ela é fundamental no mundo moderno para reter os talentos. Então, acho que, de fato, você falou uma grande verdade, né? Avançamos 20 anos em um ano e meio e aprendemos que, na verdade, também o teletrabalho ou home office full-time não é bom, né? Não funciona na maior parte das empresas, não pela questão do empregado não produzir, porque não quer, não produzir porque acha que está lá em casa, né, sem fazer nada, mas porque essa compatibilização entre vida pessoal e profissional totalmente do lado da casa, né, quer dizer, levar o escritório para casa e achar que ali vai ser o melhor ambiente, não é bom, assim como não me parece mais que totalmente na empresa. Então, acho que achar esse equilíbrio desse híbrido que a gente tem falado e que todo mundo está falando, eu acho que é o grande desafio de saber qual é o nosso híbrido ideal para cada um dos nossos clientes, né, das empresas em que a gente atende. Cada um vai ter o seu híbrido ideal. E eu tinha um pouco de resistência quando eu via trabalho 4.0, trabalho 5.0, eu falava, gente, a gente continua atrás, tá Ford ainda. Eu não sei, a gente que tem esse contato mais próximo do empresário, dos controles de jornada, do comportamento do judiciário, a gente estava ali olhando. Então, eu sempre tive uma aversão aí, uma resistência a achar que a gente já estava no 4.0, 5.0. Eu achava que os instrumentos estavam numa velocidade 4.0, 5.0, mas não o pensamento, a legislação, né, a organização empresarial com relação ao empregado. E é bem o que você falou, trazer a casa para o escritório, que é o que às vezes a gente faz, não é nem um pouco saudável, quanto levar o seu escritório para sua casa. Então, compatibilizar isso é o grande desafio. Sem dúvida, sem dúvida. E aí vem os desafios de jornada, como a gente estava falando, né? Qual é a dificuldade de controlar a jornada, como funciona essa questão no home office, né? Ou no teletrabalho. Acho que houve uma confusão grande em relação a esse ponto, justamente por essa confusão também de home office e teletrabalho como conceito, né? Porque, como eu disse no começo, o teletrabalho vem como uma norma de tutela do trabalho.
Então, para ordenar essa relação entre empregador e empregado, dado que o serviço vai ser prestado de uma forma não natural, digamos, né, não usual, fora das dependências da empresa. E aí, por que o artigo lá 62 da CLT trouxe o inciso 3 do teletrabalho, isto é, que não haveria necessidade de controlar a jornada do trabalhador em teletrabalho, ali criou-se uma confusão, né, de que então, a partir do momento em que eu coloco as pessoas em casa, naturalmente eu já estou numa situação de conforto, esse é um entendimento que eu acho equivocado, mas uma situação de conforto em relação à jornada de trabalho. Eu penso que, apesar do artigo 62.3 veicular a não obrigatoriedade de controle de jornada para o trabalhador em teletrabalho, me parece que em muitas situações isso é possível. E, aliás, é recomendável que se faça um controle de jornada pelos meios alternativos que hoje existem, né? Inclusive o controle de ponto, falando assim o nosso jargão mais popular, né? O cartão de ponto ou o controle de ponto em telefone celular, né? Muitas empresas já viabilizam essa possibilidade, fazer lá pela portaria 373 do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, o controle de jornada das pessoas que estão em home office. Que me parece que aqueles que estavam trabalhando na empresa com controle e faz uma atividade que é, digamos, recomendável mesmo que haja um início e um término da jornada diária, né, um volume de entregas bem sistemático, então que esse controle continuasse sendo feito, inclusive na atividade em teletrabalho em home office. Não acho que é uma incompatibilidade de ter mesmo em teletrabalho, vamos supor que a pessoa fique 3 dias em casa, então tem preponderância numa jornada de segunda a sexta, está em teletrabalho, mas ainda assim com controle de jornada. Não acho que haja uma incompatibilidade jurídica e acho que aí eu vejo uma, uma ferramenta de gestão, né? Sempre que nós colocamos um aspecto de controle de jornada, também é uma forma do empregador visualizar com mais transparência como é a carga de trabalho da sua equipe, né, da sua força de trabalho, como administrar isso. Tem hoje as possibilidades de ferramentas de gestão da força de trabalho das horas, né, por exemplo, banco de horas individual, banco de horas negociado com sindicatos. Então, acho que houve um pouco de confusão nesse aspecto e o controle ele pode ser feito. Em Eu, alguns casos, ele deve ser feito. eu também sinalizo nesse sentido, mesmo porque as pessoas terem ido para casa sem nenhum planejamento, uma queda de faturamento de grande parte das empresas, né, com problemas econômicos graves. Então, para redução de custos, muitas pessoas estão trabalhando em casa muito mais do que trabalhavam na empresa. Então, isso está, sim, gerando um impacto, que foi o que você falou lá para setembro, outubro, a gente sentiu pessoas com ansiedade, com depressão, com problemas de saúde, muito problema de pele. Minha dermatologista fala que o que ela tem mais atendido é gente com problema de pele decorrente de problemas, né, emocionais. Emocionais. E aí, desse controle de jornada, então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ponderar aí é sentar com esse empregado e alterar esse contrato de trabalho. Se ele vai ser híbrido, se ele vai ser teletrabalho, né? Então, dizer como, eu acho que esse diálogo nesse momento é extremamente importante, porque ao mesmo tempo que essa nova condição de trabalho é benéfica para a empresa, ela também é benéfica para o empregado. Né? E esse controle de jornada está atrelado a essa alteração contratual que vai ser feita, porque também vai gerar efeitos na saúde dele, que é o nosso segundo ponto. Sim, Né? sim, acho importante. Até outras formas de controle, como login, logout, que é já antiga, né? Essa forma também de tentar controlar através do acesso à rede de computadores da empresa. Eu acho que essas ferramentas têm uma tendência forte em se popularizar, sabe? Hoje todo mundo, né? De novo, todo mundo, eu digo, quem está com uma atividade que potencialmente possa ser colocado em home office. Trabalha através de um sistema, né? Se loga através de uma rede.
Então, é muito fácil hoje ter uma ferramenta de controle de acesso do colaborador ao sistema da empresa, de modo que as empresas possam obstar o trabalho além do horário permitido em contrato, né? Tanto para Sim. controlar a jornada que foi feita, quanto para evitar que as pessoas extrapolem. Eu vejo isso com muita atenção e preocupação também nos dias de hoje. O fato é que as pessoas estão tão sobrecarregadas, né, em teletrabalho, há uma constante reclamação do volume de horas de trabalho. De novo, misturando, né, porque as pessoas estão trabalhando muito tempo, porque também tem muita coisa para fazer em casa, às vezes tem filhos pequenos ou crianças em casa que tomam tempo. Então, você vai almoçar com seu filho, você vai tomar tempo, mais talvez do que uma hora que você faria de trabalho no escritório, uma hora e 15, não sei. Então, aquilo também te sobrecarrega, vai começar a trabalhar já lá no meio da tarde. Aí você tem que estender até mais à noite. Então, tudo isso junto vai misturando e criando um contexto preocupante para a saúde emocional dos colaboradores. E eu tenho visto empresas preocupadas com isso, tendo que fazer esses regimes de controle via login e logout cada vez mais rigorosos. Tem uma hora que a tela cai, né? A tela fica preta e ninguém consegue mais trabalhar no sistema para evitar o trabalho em home office, além do horário. Não, e aí cabe também a orientação da empresa, de como a Amanda que está aqui tem feito um trabalho nesse sentido, de que o empregado tenha o seu dia programado, então isso ajuda. Métodos no trabalho dele também tem ajudado a dizer para ele, olha, você tem tanto de coisa para fazer, e se você organizar, você vai conseguir. Esse tipo de orientação também cabe ao empregador e aos líderes, né? Sem dúvida, né? Eu acho que tem duas coisas aí também, né? Se há uma ferramenta que coloca pressão na prestação de serviços e no trabalho em geral, né, são essas mensagens instantâneas, né? Então, assim, para não dizer assim, do WhatsApp, né? As pessoas estão trabalhando, né, desde a hora que acordam, estão mandando WhatsApp de solicitações de trabalho, de cobrança, de follow-up, de tudo. Então, hoje a minha visão é muito clara nisso, né? O desenvolvimento tecnológico, até um pouco ligado, né, à minha tese de doutorado. O desenvolvimento tecnológico trouxe de tal forma para o ambiente de trabalho uma pressão de agilidade na prestação de serviço, né? Tudo tem que ser instantâneo, e tudo isso que já existia antes da pandemia, colocado em casa, com questões pessoais junto, criou a situação que a gente vive hoje, né? Uma situação perigosa de ter um volume grande de pessoas já entrando numa situação de doença, né? Doenças mentais, realmente. Burnout. Eu tenho Burnout. que apagaram do dia para a noite, o cérebro não funciona. Então, aí a gente entra também na discussão do direito à desconexão. A desconexão é um direito. Eu, por exemplo, faz tempo já que eu não faço isso, mas estou proibida de mandar mensagem de madrugada, sabe? Agora eu tenho um grupo comigo mesma e eu fico ali escrevendo um grupo comigo mesma, né? Não é saudável para quem trabalha. E aí, É, um outro ponto que eu acho que o que todo mundo quer saber é com relação a esses custos, né? O que a lei diz para a gente hoje? O que é tá, os custos. obrigatório? Ok. É, de novo, a situação nova, né? Tanto a reforma de 17, depois, como eu já disse algumas vezes, atropelada aqui nesse tocante pela pandemia, que colocou todo mundo para casa, surgiu rapidamente essas questões atinentes a custo. Quem vai custear o aumento de internet? Quem vai custear a energia elétrica? Claro, a pessoa está trabalhando em casa, a conta de luz aumentou. A internet tem que ser uma boa internet para viabilizar as reuniões virtuais, que são centenas por dia que as pessoas têm feito. Então, tudo isso começou esse questionamento. A lei trabalhista, a CLT, estabelece que essas questões, tanto de infraestrutura quanto dos equipamentos que podem ser entregues em comodato, né, então empréstimo, né, no linguajar assim, dos computadores, do kit de TI,
tudo isso tem que ser previsto em contrato escrito, segundo a CLT, imediatamente ou no máximo em 30 dias da data em que a pessoa foi colocada em home office, até em razão da MP que está em vigor, né, a 1046. Então, como tudo está sendo assim, feito às pressas, apesar que a MP agora de 2021 não é bem aquele cenário às pressas que nós tínhamos no começo de 2020. Né? Lá fazia mais sentido ter uma MP falando em 48 horas para pôr em home office, ou em teletrabalho, ou para chamar de volta, e não 15 dias, como diz a lei, a CLT, porque de fato era uma situação de urgência. Repetir todo aquele texto, né, emergência, repetir todo aquele texto em 2021, às vezes eu acho que não faz muito sentido, mas, de qualquer forma, é a legislação que temos. O que eu penso de custos é que há um choque aí entre o que diz a legislação permitindo que um contrato estabeleça, portanto, o contrato pode estabelecer que a empresa não vai pagar nada, estaria de acordo com a lei. Um choque com um princípio até maior, a meu ver, que é a responsabilidade pela empresa em relação aos custos da atividade operacional. Né? O risco da atividade econômica é do empregador, não pode ser transferido ao empregado. Então, tem aí, na minha opinião, é um aparente conflito nesse aspecto, porque eu acho que, por outro lado, daqui para frente, num modelo híbrido e numa situação de tranquilidade, digamos, numa pandemia já controlada, espero que aconteça isso rápido, é de fato um benefício, né, para o empregado ter a flexibilidade de escolher alguns dias para estar em casa, trabalhando de casa. Então, eu acho que há aí dá para sopesar as duas coisas. Olha, você pode ficar alguns dias na sua casa, escolher e trabalhar de lá, fazer um híbrido. Por outro lado, eu não vou te indenizar de uma despesa adicional de energia elétrica ou de internet, né? Então, eu acho que cabe um equilíbrio, a meu ver, num modelo híbrido daqui para frente, isso faz mais sentido. Olhando para esse período de pandemia, eu acho altamente questionável as empresas que não forneceram nenhum tipo de ajuda aos seus colaboradores e nem pensaram em ajustar alguns benefícios, né, que às vezes ficaram ineficientes. Vou dar o exemplo do Vale Refeição. A pessoa trabalha na Paulista e recebe Vale Refeição. De repente ela é colocada em casa e tem lá R$ 800, R$ 600, R$ 500, não sei, de VR. O que ela faz com o VR na casa dela? Acumulou, né? A galera ficou com o VRI acumulado, dava dando para. Tem alguns aplicativos que aceitam, né, esses vales, o cartão do Vale para pagamento de comida via entrega. Então só cabe via Rappi, né, via iFood, via essas empresas de entrega. Então foi uma solução, mas na verdade um benefício bom nesse momento seria um vale alimentação, que a pessoa pudesse ir no supermercado, né? Até para fazer frente a essa inflação em alimentos que nós estamos vivendo, que é absurda. Então eu acho que tem, né, tenho visto, ainda bem, muitas empresas trabalhando na estruturação de um pacote através de uma política de home office ou teletrabalho em que faz tudo isso junto. Pensa se há uma possibilidade de ajudar com valores para despesa de infraestrutura, internet, energia, essencialmente. Ajustam alguns benefícios para que esses benefícios se tornem mais eficientes no momento de pandemia. Então, a primeira coisa é flexibilizar a VR para VA, vale alimentação. Então, mantendo todos os planos demais, é claro, né, todos os benefícios, eles precisam ser mantidos nesse período, nos termos da lei. Então, eu acho que dá para achar um equilíbrio aí, não tudo para a empresa ou tudo para o colaborador, especialmente porque, como eu disse, daqui para frente um híbrido vai ser vantajoso para quem tiver essa opção. Sim, uma nova sociedade, né? Eu acho que nasce disso. Se fôssemos esperar as suas filhas adolescentes, demoraríamos mais uma década essa É, transformação. E hoje, o que eu... Desculpa, Ju. pode falar. Não, é que veio na minha cabeça uma coisa que eu acho interessante comentar, que pela previsão legal, né, o empregador pode colocar o colaborador em teletrabalho. Por isso Sim, que a lei estabelece a possibilidade de chamar de volta em 15 dias, para a pessoa não ser pega de surpresa. Porque a definição disso estaria dentro do poder
né, potestativo do empregador, o poder de decisão e de organização da atividade operacional. Então, é do empregador esse direito, é da empresa. E isso é interessante, porque também tenho visto mais hoje em dia um caminhar no sentido de um híbrido em que a opção é do colaborador, né? A escolha dos dias, desde que ele esteja numa atividade que é possível e elegível, ele pode escolher lá um dia, 2 dias, que ele se sinta confortável em estar em casa, às vezes até 3 dias estando em casa, e aí realmente como um benefício, porque a pessoa vai conseguir, claro que alinhado com o gestor e com a equipe em que ela está inserida, organizar o dia, né, organizar a semana e tirar o maior benefício possível do fato de estar em casa num dia que é bom para ele, bom para a família, organiza com o marido ou com a esposa, né, para estar em home office no mesmo dia ou não, não sei, cada família vai ter a sua dinâmica, né? Mas o fato é que a opção vindo do empregado escolher se quer ou não quer e quando, eu acho que esse é um sinal muito forte de uma tendência pós-pandemia nesse modelo híbrido de verdade como um benefício, uma nova forma de relacionamento empresa-empregado. Eu acho também que na fase que a gente vive econômica e principalmente de incerteza, o que o empresário hoje não pode, não quer correr o risco é de somar despesas, criar obrigações no momento em que ele não sabe nem se ele vai trabalhar, né? A gente tem categorias aí que estão sofrendo brutalmente com essa crise. A gente está atingindo no Brasil, por exemplo, 15% de desemprego. Então, no mundo, isso são dados alarmantes. Então, hoje a lei, né, ela não trata dessas obrigações ou dessas contrapartidas, vamos assim dizer, né? Dessa situação, né? Do ambiente, de um ambiente ergonômico, né? De Sim, despesa de luz, de internet, mas eu também acredito num movimento híbrido aí de negociação entre empresário e empregado, em que fique bom para os dois, né? Eu só acho que o momento econômico é bem ruim para isso, infelizmente. Até, para né? assumir custos. Sim, para assumir que É, os empresários estão conseguindo pagar né? Claro, a gente tem categorias que cresceram nessa pandemia e categorias que foram brutalmente afetadas, mas de um modo geral, o momento econômico é ruim, com alto índice de desemprego. Então, a preocupação hoje é de manutenção desse posto de trabalho. Mas eu acredito, sem assim, dúvida. no híbrido de liberdade, né, uma maior liberdade para o empregado, isso gera uma maior produtividade, né, seu modo de ver, Sem dúvida. né? Eu acho que aí a gente avança falando um pouco que você comentou das questões de ergonomia, né? A gente pode avançar para o último tópico que vem à cabeça nesse assunto e está colocado por último, acho que é para botar mais importância, porque na minha visão, sem sombra de dúvida, e quem milita na área trabalhista sabe o peso que as ações relacionadas à saúde e segurança do trabalho têm. Hum. Então, né, se for assim, se você quiser olhar o tema sobre o prisma de evitar as doenças ocupacionais ou do trabalho e ter um ambiente de trabalho saudável para os seus colaboradores, darem o melhor deles e a tua empresa crescer, você pode olhar por esse prisma. Mas se eu quiser olhar só sobre o prisma financeiro, te diria, né, diria para um cliente também é muito inteligente pensar nisso, porque as Sim. ações de acidente e de doença são realmente pesadas. Então, você falou do burnout, não tenho dúvida que vai ser a grande doença do trabalho nos próximos anos. Já está catalogada na OMS a partir de 2022 como uma doença potencialmente do trabalho. Sim. Então, né, uma situação que nós vivíamos há 3 anos atrás, nem mais que isso, da dificuldade muitas vezes de comprovar o nexo causal entre doenças mentais e depressão com o trabalho, era uma dificuldade grande, né? Tinham casos que sim, verificavam, mas a maior parte dos laudos e das ações perdiam, né? Os reclamantes perdiam essa demanda. Acho que a coisa vai mudar, né, a partir de agora. Então, por tudo que a gente está vivendo na pandemia, nesse trauma coletivo que foi esse período de pandemia. Então,
penso que tomar atitudes em relação à proteção da saúde dos colaboradores em home office deve ser, na minha opinião, o primeiro aspecto, né? A maior preocupação da área de RH das empresas, a meu ver. E aí passa por ergonomia, né? Porque trabalhar no sofá certamente vai dar um problema de coluna, né? Não, não tem como. A gente sabe, a gente trabalha em cadeira aí, tô vendo o espaldar da sua cadeira aí, né, toda confortável. Às vezes você deve sentir dores nas costas depois de horas de Sim. escrevendo petição e trabalho e consultas. Então, imagina mal acomodado em casa. Então, isso sem dúvida, ergonomia, né? Tenho clientes que eu conheço que dão kit ergonômico para o home office. Então, dá um valor lá que a pessoa pode comprar uma cadeira adequada conforme as normas de ergonomia, né? Mexe com os Sim. braços aqui, tem o controle de altura, controle a altura da própria cadeira, rodinha, etc. Não tem as regras de ergonomia. Apoio para os braços, punho, apoio para os pés. Então, tem lá o kit ergonômico de home office. Sim. Tudo com recibo, é quase um EPI. A meu ver, isso aí está caminhando para um EPI. Não está relacionado na lista da ANR de EPI, mas, a meu ver, é praticamente um EPI. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é a parte emocional, né, mental e emocional. Então, Sim. realmente, colocar à disposição dos colaboradores terapeutas, fazer alguma atividade aí, né, de perceber como que estão os colaboradores, um canal, né, um médico do trabalho preparado. A importância do líder é essa também, né? De conseguir identificar, porque às vezes ele não, o trabalhador não está produzindo porque ele está com um problema, né? Tá com Então, problema. e identificar e humanizar essa relação. E como você disse, tanto dos custos quanto do controle de jornada, da ergonomia, da saúde, né, física e mental do empregado, a gente também tem uma visão, a gente advoga muito mais para empresas do que para empregados, e a gente conhece a atuação do judiciário, né? Então, a atuação do judiciário é economicamente prejudicial a todos esses pontos e tratá-los de forma preventiva, isso também gera uma economia ou impactos financeiros importantes, né, nessas empresas. Mas acho que o principal que você falou, que é a dúvida de todo mundo, é a questão de, por exemplo, o que a Kátia está até hoje me perguntou, no caso, o sindicato deles, dos contadores, se não me engano, acho que sim, ele chamou e disse, ó, quando é que o seu pessoal vai voltar? Então, essa é uma questão que, de acordo com a lei, está direcionada ao empresário, ao empregador. Sim. Claro, vão precisar Vai fazer uma. voltar, vai voltar quando tiver segurança para voltar. Não é Entendi. segurança no ponto de vista de saúde, né? Acho que tem aí agora um cronograma de vacinação mais acelerado. Né? Por outro lado, acabei de ver os números que estão crescendo de novo, de mortes. Então, vai voltar quando tiver um cenário para voltar. O que eu acho importante é o treinamento e a conscientização, sabe? A CLT lá no 75E, o artigo, diz que em teletrabalho, o empregador tem que fazer treinamentos e conscientização ostensiva, inclusive colhendo recibo disso, né? Tendo a assinatura do empregado de que ele foi treinado, de que ele tem as instruções todas à mão. Eu acho que isso é essencial, né? Eu conheço empresas que fazem já esse trabalho muito interessante de treinamento de ergonomia e de saúde ocupacional online. Então, se o funcionário está trabalhando em casa, ele vai receber lá um pacote de treinamento que naquela data X, durante 45 minutos, ele vai ouvir um vídeo, né, em casa sobre essa questão. Então, é um exemplo só de empresas que se preocupam em fazer essa conscientização, né, que atos pequenos nessa parte de ergonomia, eu já aprendi isso com o médico, né, o médico, uma vez do trabalho, me disse que a gente achava, acho que hoje a gente acha isso mais normal, mas essa questão de, por exemplo, exercício laboral, a gente achava uma bobagem, né, 5 anos atrás. Eu achava, eu confesso, falava assim, isso não serve para nada. Ele me falou que, eu achava isso, falava, isso aí é bobagem, né? Ele falou que 40 minutos por dia
disso, quer dizer, dividido em 3 períodos de 15 minutinhos que você levanta e dá uma alongada e se movimenta um pouco, reduz, assim, num nível absurdo as chances de você ter um problema de saúde em razão de ergonomia, né? Porque o problema é ficar parado muitas horas na cadeira sem fazer isso. Então, se você fizer esse break, então tem empresas que estão Break? estimulando isso. Como é que é aí o break que eu tenho que fazer? Já estou aqui sentada. Você tem que fazer 3 breaks por dia de 15 minutos cada um. Dá uma alongada aí na sua sala, dá uma caminhada, vai tomar um café, põe a mão no pé, puxa coisas. Tem lá os exercícios na internet, Juliana. Eu vou te mandar uns links de Manda. ginástica laboral. Então, coisas simples que pode evitar que a pessoa tenha um começo de uma hérnia de disco. A gente sabe que é uma das doenças que mais afasta colaborador, né, do trabalho, problemas de coluna, que são os mais graves, né, nesse sentido. Então, acho que E tem essa, muito a aprender, né? sim, essa questão, eu tenho visto uma mudança bem rápida nesse cenário, principalmente com essas questões de assédio sexual, assédio moral. Eu acho que a gente está assédio moral, assédio sexual, teletrabalho. Então, tem um monte de questões aí, a utilização da tecnologia. Então, isso está gerando. A gente fez um trabalho bem legal aqui no escritório, que eu também. A gente conversou sobre isso, Ti, do manual, né? Então, hoje a empresa tem que sim que ter um manual. O empregado chega lá, ele sabe, ó, tudo que ele pode, que ele não pode fazer, para quem ele deve se dirigir, que treinamentos ele recebeu. Isso causa impactos e ajuda muito a gente nas ações trabalhistas. Então, o fulano Sem não dúvida. EPI. Gente, tem que advertir o fulano que não usou EPI. Ele recebeu um manual onde ele disse. Ele recebeu um manual onde está dito o que é assédio moral. Brincadeirinha não pode mais. Não é? Então, é importante esse treinamento ou esses atos. A empresa tem que ser ativa, não reativa mais. Então, essa Perfeito. ergonomia. Ah, mandei todo mundo para casa. Se aparecer alguém com dor nas costas, o problema não é meu. Não é assim, né? Uma Não, hérnia. não é. Não é Então, assim não, Ju. E a Kátia tá falando aqui, ó, que contador, o pessoal tá chamando sábado, domingo. É isso Depois das 8. aí, gente. O horário comercial não mudou, viu? O horário comercial é das 9 às 5, das 9 às 6, né? Então, do mesmo jeito que você também quer. A Kátia atua muito para restaurante, então a galera tá desesperado aí. Então, ó, Kátia, me chama aí que não vamos apresentar esse plano de retomada, porque não tem como saber quando vai retomar, né? Ah, é isso, amigo. Tão bom te ter aqui. Vamos falar Foi mais. muito bom. Não, foi muito bom. Acho que a gente percorreu, né? E eu tenho aprendido que também o poder de síntese da internet vale ouro, né? Então a gente tenta fazer uma live de no máximo 1 hora, não é verdade, Juliana? Ó, tô controlando, Mas ninguém tá merece, né? Pô, controlando. por mais tempo. Mas eu e Tia, a gente troca muita figurinha sobre tudo, né? Principalmente na pandemia, acontecendo tudo, como é que aplica MP, não aplica, o que você tá fazendo daí, o que eu tô fazendo daqui, a gente troca muita experiência. E eu sou. Ah, e o Tiagão também, né? Agora, ele também tem. Esqueci de falar uma parte do seu currículo. Ele Qual? foi presidente da Associação de Pós-Graduandos de Direito da PUC São Paulo, né? Então, isso é um presente que eu dei. Ex-presidente é você, só para te lembrar. Mas aí, desde saudade dos nossos encontros pessoais e agradeço em nome, né, de todas as pessoas que estão aí assistindo e também vou fazer mais convites. Aí, semana que vem eu vou bater um papo com a Camila. Camila vai aparecer na internet. Vamos falar aí sobre inteligência artificial, ética e direito, né? Grande, Camila. Grande, grande tema, legal. Né? Estarei assistindo. Então tá bom, querido. Um Tá beijo na família bom. e obrigada. Obrigado. Para você também, obrigado a todos, obrigado pelas perguntas e nós vamos nos falando aqui no ambiente virtual, esperando um cafezinho presencial em breve. Nem me fale, vamos sim. Um beijo. Outro, tchau, obrigado a todos.